Gravando. Então, bom dia novamente. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de processo penal, direito processual penal. Vamos passar aqui a nossa aula fazendo um breve comentário acerca das aulas que já passaram aqui para a gente se situar na matéria, que essa matéria aqui é muito legal, muito importante para a gente. Peço para vocês uma gentileza, né? Se eu tiver falando com a voz bem tremida aqui de sinal de internet, me avisem para eu dar um jeito aqui e resolver. Eu não consigo ver vocês com a mãozinha levantada, porque a minha tela só vai aparecer aqui o que eu estou projetando. Então, se tiver alguma pergunta, pode dar uma chamada, pode chamar, pode interromper, que eu atendo a vocês, tá? Quanto ao microfone, só abra se tiver a pergunta para fazer, tá, pessoal? Não fiquem com dúvida, não. Essa é a hora da gente tirar as nossas dúvidas aqui. Vamos, então, fazer um breve panorama aqui do que a gente já viu. No processo penal, é uma matéria totalmente autônoma do direito penal. Nós não falamos que o direito penal e o processo penal é a mesma coisa. Eles são totalmente diferentes. Um vai complementar o outro. E o processo penal, ele serve para instrumentalizar o direito material. Ele é um instrumento do direito material. Aqui nós vamos aprender como que a gente acessa a justiça. E aí a gente está só no comecinho, né? Nós falamos dos sistemas penais existentes, processuais penais existentes, falamos que existem 3 tipos, né? Nós temos o inquisitivo, o acusatório e o misto. E aí, qual que é a diferença básica entre eles, né? A separação das figuras do julgador, do acusador e da pessoa que está sendo julgada. Essa separação é marca do processo acusatório. E aí, no processo inquisitivo, né, de inquisição, significa que não há separação, então o processo é bem injusto, né? Ele tem um viés autoritário. As pessoas elas estão sendo processadas e não sabem pelo que elas estão sendo processadas. É tudo obscuro, a sentença é obscura, diferente do acusatório, em que todos os princípios constitucionais estão presentes. A pessoa, para ela se defender, ela vai ter todo o acesso aos autos do processo, ela vai poder formar a convicção, a defesa dela e ter um julgamento justo. Ok, falamos também dos princípios basilares do direito processual penal, falamos das fontes, interpretação da lei penal e chegamos até a investigação preliminar. E na investigação preliminar, pessoal, nós começamos a tratar falando que essa investigação ela tem o condão de formar o convencimento daquele que vai iniciar a ação penal. A gente também percebeu que o processo penal, ele traz uma grande mácula para a pessoa, né? A pessoa que está passando por um processo penal, ela está levando peso para a vida dela, já que a opinião pública não perdoa, os vizinhos não vão perdoar. Então, ela vai carregar esse estigma. E para que isso não seja leviano na vida da pessoa, um processo penal por nada, é preciso que haja, de regra, uma investigação bem séria para que uma pessoa inocente não passe, né, por um processo penal sem ter necessidade. Mas se passar, que seja garantida a ela, né, pelo menos que ela tenha algum indício de autoria e prova da materialidade do crime. Quem que faz essa investigação preliminar, pessoal? Vai depender muito de quem que é o titular da ação penal. Nós vamos aprender nas próximas aulas sobre a ação penal. E aí a gente vai verificar que o titular da ação penal pode ser a própria vítima ou o Ministério Público. Quando for
a própria vítima, a gente vai chamar de ação penal privada. Quando for o Ministério Público, a gente vai chamar de ação penal pública. Ação penal privada, então, e ação penal... Pessoal, espera só um segundinho aqui, por gentileza. O que você está fazendo? Olha o home office, o que faz com a gente, né? Tá escutando um barulhão ali do meu negócio de vidro quase caindo, e era a querida Melissa que estava quase derrubando ele, tirei ele de lá. Desculpa, gente. Então, eu estava falando para vocês que quem investiga vai depender, né, do tipo de ação. Se for ação penal privada, a própria vítima, né, pode fazer isso ou pedir, solicitar que a polícia o faça. Se for ação penal pública, o titular vai ser o Ministério Público. E geralmente vai começar a investigação pelo inquérito policial. Porém, já é possível que o Ministério Público, ele mesmo faça investigação, já que a Constituição diz que ele é titular da ação penal. Então, nesse caso, né, se ele pode o mais, que é processar, ele também poderia o menos, que é começar a investigação para formar o seu convencimento. Então, foi essa a solução encontrada para autorizar o Ministério Público a investigar. E aí nós falamos sobre processo inquisitorial e começamos a falar sobre as características do inquérito policial aqui. Quem que é o destinatário dele, a natureza jurídica, falamos que não é processo, é um procedimento administrativo. Então, ele não precisa seguir nenhum tipo de regra específica na lei. O delegado, ele vai ter a autonomia para conduzir a investigação da maneira que ele achar mais adequada. E aí, falamos que esse procedimento chamado inquérito policial, ele é inquisitorial. Significa que não existe ampla defesa e contraditório nesse inquérito policial. Porém, veio uma alteração legislativa aqui da OAB, né, que trouxe o dever do delegado autorizar que o advogado participe da fase do inquérito policial, podendo fazer perguntas, podendo acompanhar o cliente dele e ter acesso a tudo aquilo que já foi escrito no inquérito policial. Então, isso aqui é o pessoal gosta muito de escrever TCC sobre isso, né? Falando dessa mudança legislativa aqui que aconteceu no inquérito policial. Os três que têm oportunidade de analisar o inquérito policial, a gente vai colocar o juiz, o Ministério Público e o advogado. Então, esses três eles têm que ter uma amplitude de possibilidade de analisar o inquérito. E precisou de uma lei federal, né, para garantir que o advogado estivesse ali analisando o inquérito. Vejam que agora é obrigatório que deixar o advogado ver. Ele é discricionário, o inquérito policial, porque cada delegado vai conduzir o inquérito do jeito que ele achar mais oportuno, né? E aí o advogado, o Ministério Público também podem solicitar diligências ali no inquérito policial, no caso do advogado diretamente ali, e o delegado ele vai cumprir essa diligência se ele achar pertinente. O inquérito também é sigiloso, tudo da aula passada. Falamos sobre a súmula vinculante, que vai dizer que o advogado tem o direito olha lá, súmula vinculante 14. O advogado tem o direito de analisar. Então, vamos ver aqui, né, ó, se tem uma súmula vinculante, se tem uma lei federal mandando, é porque o advogado devia estar encontrando muito problema na hora de acessar um inquérito policial, senão não precisava de tanto, né? Ó, procedimento tem que ser escrito, isso significa reduzido a termo, tem que ter ali uma forma do advogado, do juiz e do promotor poderem acessar esse inquérito policial. Então, tem que materializar ele de alguma forma. Precisa ser
escrito num papel, não, pode-se ter mídia digital dele, colocando, por exemplo, a simulação dos fatos, né, a reprodução simulada dos fatos, pode ter depoimento em mídia digital, mas o importante é que tenha ali algum documento para ser acessado. Ele, no final, a gente fala que ele é dispensável o inquérito policial. Isso significa, né, se a vítima ou o Ministério Público já tiverem razões suficientes para acreditar que aquela pessoa lá, ela é a provável autora do crime e já tem prova da autoria, aí, não, se ela já tem prova da materialidade, desculpa, prova que o crime aconteceu, e indícios de que aquela pessoa era autora do crime, dispensa o inquérito policial e já pode ir diretamente para a ação penal. Isso significa dizer que o inquérito policial é uma peça que eu posso dispensar, já que ele é um meio para se chegar a um fim. Ele é um meio para se chegar ao fim do convencimento. Se já tem o convencimento de que aquela pessoa é autora do crime, dispenso esse inquérito aqui, não vou passar por essa etapa. E por fim, pessoal, a gente falou na aula passada da indisponibilidade desse inquérito. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção, porque na vida prática a gente pode entender que está errado, mas olha, uma vez chegado ao conhecimento da polícia que houve um crime, o delegado, ele não tem margem de ação para dizer se vai iniciar um inquérito policial ou não. A única coisa que ele pode entender é que não se trata de um crime, mas se for crime, ele tem que iniciar o inquérito policial, sim. Chegou, por exemplo, uma mulher na delegacia toda quebrada, que apanhou do marido, ele tem que iniciar lá, então, fazer um boletim de ocorrência, enviar as guias do exame de corpo de delito para que ela faça o exame, para ver se ficou vestígio, qual que é o tipo de lesão, se é grave, se é gravíssima, se é leve. Ele não pode simplesmente chamar o marido, o namorado, alguém que bateu nessa pessoa e tentar uma composição. Não, ele precisa, entre aspas, pôr no papel o que aconteceu ali. Então, uma vez chegado ao ao conhecimento dele, começa. Se ele entender no final que não se tratava de um crime, mesmo fazendo as diligências, aí ele pode até colocar no relatório final dele que ele entende que ali não houve crime. Mas quem arquiva inquérito policial? Somente o juiz. Só o juiz arquiva inquérito. Promotor arquiva inquérito? Também não. Ele pode solicitar, a gente fala de promoção de inquérito, promoção de arquivamento de inquérito. Pode pedir para que esse inquérito seja arquivado. Quem vai decidir se arquiva ou não é o juiz. O delegado não arquiva, promotor não arquiva inquérito. Prestem atenção nisso, que é muito importante. Está no artigo 17 do Código de Processo Penal. Chegamos, então, à aula de hoje. Eu gosto de fazer rememorar a aula passada para ver se vocês estão lembrando, né? E vocês rememorem comigo, lembrando que a gente tem que estudar a aula para a gente não esquecer, né? Olha lá. Então, falamos disso na aula passada e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre inquérito policial, que tem bastante coisa ainda para a gente comentar. Olha só, e a última característica ali desse inquérito, depois dessa história dele ser indisponível, a diferença, ele é dispensável, mas uma vez que instaurou, ele é indisponível. Aí só o juiz pode mandar arquivar, né? Arquivar, desculpa. Por fim, a última característica é aqui, inexistência de nulidades, né? Primeiro a gente tem que saber o que é nulidade nessa vida, né? Nulidade, pessoal, é uma sanção processual pelo descumprimento de alguma norma do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, ele vai punir alguém que descumpre ele. E essa punição significa, refaça o ato. Esse ato não vale nada. Então, vamos pensar no
processo penal como se fosse uma sucessão de atos dentro do processo que tem que ser seguido religiosamente para o processo dar certo. Se algum ato não foi seguido, a gente pede a anulação desse ato. Aí volta a estaca zero. Vamos supor aqui que nós tivemos, então, o início da instrução processual. Vamos começar a ouvir as pessoas, vamos começar a produzir provas dentro desse inquérito policial, desse processo. Aí, primeiro a gente ouviu as testemunhas arroladas pela acusação. Maravilha, faltou uma testemunha arrolada pela acusação. Aí, o Ministério Público insiste na oitiva da testemunha. Insistiu, falou, não, quero ouvir, essa pessoa é testemunha importante, ela presenciou, então eu insisto. Aí, vamos supor que o juiz fale assim, então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir as testemunhas da defesa que estão todas aí fora e depois a gente escuta essa última testemunha sua, Ministério Público. O Ministério Público, por mim, tudo bem. Aí a defesa se insurge, fala assim, não, excelência, primeiro eu quero ouvir todas as testemunhas arroladas para a acusação, até para eu saber do que estão falando aqui, porque a depender do que essa testemunha última falar, eu tenho mais testemunhas para dizer que ele não estava na cena do crime. Então, eu protesto, eu quero primeiro escutar todas as testemunhas da acusação, para depois ouvir as da defesa. Primeiro, eu tenho que saber do que ele está sendo acusado, por isso ele chega com uma história diferente. Aí o juiz fala assim, indefiro, doutor, o pessoal está aí, eu vou ouvir o pessoal que está aí. Aí o advogado fala, tudo bem, né? Vai chorar? Não, mas eu quero que o senhor conste em ata os meus protestos que o Código de Processo Penal não está sendo seguido. Primeiro ouve todo mundo da acusação, depois todo mundo da defesa. Então, o juiz, pois não. Vai lá, manda constar em ata. Maravilha. Aí, ótimo, remarca a audiência, ouve as testemunhas da defesa, remarca a audiência. No que remarca a audiência, o advogado está lá, belo e formoso, escuta a testemunha da acusação, a testemunha acaba com o réu. Aí o advogado fala assim, excelência, gostaria de ouvir mais testemunhas para poder contradizer o que essa testemunha acabou de falar. Ao juiz, indefiro, você já rolou, já ouviu suas testemunhas. O advogado, então quero que o senhor conste na ata. Tá bom. Aí vem o perícia, interrogatório do réu, por último. Aí vem as alegações finais, o Ministério Público pede a condenação, a defesa pede a absolvição e diz que foi cerceada a prova, né? Olha só. E o juiz sentencia, condena. E aí, apelamos. No que a gente apela, a gente já abre lá um parágrafo bem grande dizendo do cerceamento de defesa, que o juiz cerceou a nossa defesa, já que ele inverteu a ordem das testemunhas. Aí o tribunal lê e fala, opa, tem uma nulidade absoluta aqui, já que ele não seguiu a ordem ali da testemunha e violou o princípio da ampla defesa que está na Constituição. Nem vou analisar isso aqui. Juiz, volta ao início da instrução. Aí o que vai acontecer? Anula o processo lá de baixo, até o momento em que o advogado pediu para que seja ouvido em outro dia. Aí o que vai acontecer, pessoal? Qual que vai ser a sanção? A nulidade. A nulidade, então, ela pode ser declarada desde o início ou a partir de algum fato. Nesse caso, vamos pensar que eles colocaram a partir daquela primeira vez que o advogado apontou que tinha alguma coisa errada. Então, qual que vai ser a sanção do processo? Refazer todos os atos. Só que vamos pensar que nesse inteirinho, até chegar ali na hora que o advogado suscitou a nulidade, passaram-se 1 ano e meio. Então, o que é isso? 1 ano e meio de processo que foi perdido. Volta para onde estava. Vejam a importância do advogado saber o processo penal para saber o que está sendo feito de errado.
voltou aquela estaca zero e para quem está sendo acusado é muito bom, porque está correndo prazo de prescrição. Se ele estava preso cautelarmente, ele pode ser solto, já que essa demora irrazoável não é por culpa dele, mas por culpa da justiça. E na justiça, o juiz vai tentar de todo jeito não ter nulidade, né? Abriu a boca ali dizendo que pode ter uma nulidade, geralmente eles aceitam o que o advogado está falando, porque para eles é muito ruim ter que refazer tudo, né? Então, essa nulidade seria uma punição por não seguir o processo do jeito que estava. E essa nulidade é uma matéria muito legal que a gente tem, né, que é uma arma muito poderosa no processo. E aqui, o que eu fiz esse breve relato para dizer para vocês? Que no inquérito policial não existe decretação de nulidade. Não existe. Por quê? Porque não preciso seguir à risca nenhuma forma, nenhum rito processual, que é a sucessão de atos, já que o inquérito policial é discricionário. O delegado ele pode agir conforme o que ele acha melhor, dentro das razões dele, de conveniência e oportunidade, que ele acha melhor. Vou ouvir essa testemunha, agora vou ouvir essa, vou ouvir aquela, vou fazer essa diligência, vou fazer outra. Então, não existe nulidade, história de mandar refazer tudo dentro do inquérito, já que qual que é a natureza jurídica do inquérito? É um procedimento, não é um processo, é só um procedimento. Mas precisa avisar isso, gente, para a OAB, porque a OAB colocou lá, né? E essa aqui que é uma parte interessante de quem quiser fazer TCC sobre inquérito policial, é uma parte interessante da gente debater, porque olha o que ela coloca aqui. Olha só, artigo 7º, inciso, aqui é o 14? Não, aqui é 14. Ó, garante ao advogado o direito de consultar os autos de qualquer procedimento investigativo e tirar cópia. Não, eu quero ver a história que ele fala. E ele fala assim, eu não quero ir para lá porque eu tenho que ficar mudando a tela. Mas o que ele fala? Ele fala que garante ao advogado o direito de tirar cópia do inquérito policial e analisar o inquérito policial sob pena de nulidade. Como nulidade se o inquérito policial não é processo? Inquérito policial é procedimento. Em procedimento não tem nulidade, porque eu não tenho processo ali. Então, é uma falha do legislador que escreveu isso. Ele confundiu. Imagina, se eles confundem, imagina a gente, né? Então, estou aqui para tirar vocês dessa caverna. Inquérito policial é procedimento, diferente de processo. Processo sempre vai ter 3 ali, né? Vai ter a ampla defesa, vai ter contraditório, vai ter o julgador, o acusador e a defesa. Inquérito policial, não. É só aquele procedimento inquisitivo ou inquisitório. Então, aqui não tem nulidades. Tanto que tudo que for feito no processo, no inquérito, precisa ser refeito no processo, né? Porque o juiz não pode se basear somente no que estava no inquérito para ele sentenciar, já que não teve procedimento, já que não teve contraditório e ampla defesa. Se vocês não estiverem entendendo, pessoal, me avisem, tá? Então, aqui, ó, a ausência de nulidades. O que está escrito lá? Isso aqui eu recortei e colei da apostila. Também é citada por alguns, pois, sendo o inquérito um mero procedimento administrativo, não um ato de jurisdição, é tecnicamente incorreto dizer que possam existir nulidades, pois essas são consequência das irregularidades de um processo. Assim, os vícios do inquérito não maculam a ação penal a que se deu origem. É claro que eventual prova ilícita pode ser desentranhada. Ele está querendo dizer, olha, nulidade, aquela punição e refaz tudo, não existe no inquérito, né? Não existe no inquérito. Então, é um erro do legislador colocar isso. Aí, continuando aqui, ainda tem bastante características do inquérito. Essa parte aqui, ó, incomunicabilidade do indiciado.
Isso aqui é resquício, pessoal, né? Antes da Constituição, resquício de autoritarismo. Como assim? Incomunicabilidade do indiciado? Né? Ele vai ficar incomunicável dentro da delegacia, ninguém pode falar com ele, isso é letra morta do Código. Olha lá, é característica que o inquérito policial já teve, não tem mais à luz da Constituição de 88, vamos lembrar que o Código de Processo Penal é de 1941, se não salvo engano, e a Constituição de 88. Então, como as normas não podem violar a Constituição, a gente lê à luz da Constituição. Então, isso aqui é letra morta. Porém, hoje está revogado, conforme diz a maior parte da doutrina jurídica. Isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º, quando dispõe acerca do estado de defesa, afirma que mesmo nesse estado de anormalidade, no qual várias garantias individuais estão suspensas, o preso não pode ficar incomunicável. Muito mais razão não pode haver incomunicabilidade durante uma normalidade constitucional. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, expressamente não houve revogação, não houve, a gente chama de derrogação, quando é parte, lá no CPP, o que para a gente é ruim, ia ser muito mais fácil se tivesse riscadinho lá. Mas interpretando o CPP à luz da Constituição, vai estar escrito lá que o preso fica incomunicável. E aí, lendo a Constituição, a gente vê que num estado de guerra, de anormalidade, a pessoa que está presa, né, um prisioneiro ali de guerra, estado de defesa, estado de sítio, ele não pode ficar incomunicável, né, nesse estado de defesa, quem dirá num período de normalidade de um inquérito policial que acontece em milhares todos os dias. Então, letra morta do Código de Processo Penal, fiquem atentos, principalmente porque não vai ter aquele risquinho lá que facilita muito a nossa vida, né? Aqui, outra característica, penúltima, característica da autoridade. O procedimento é presidido por um delegado de polícia de carreira, órgão oficial do Estado e autoridade pública, conforme apregou o artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal. Olha só, significa aqui que o inquérito vai ser presidido por uma autoridade. Essa autoridade é o delegado de polícia, que fez provas de títulos, que foi empossado nesse cargo de delegado, e é ele quem vai conduzir o inquérito policial. E essa função dele vai ser a função investigativa, ele não julga, ele só investiga e manda para a autoridade judiciária competente o inquérito. Então, do inquérito, assim como da CPI, que também é uma investigação, não sai sentença, acaba em pizza. E acaba por quê? Esse acaba em pizza, esse ditado, essa frase? Porque não é ele que julga, ele só vai juntar ali as provas e mandar para a autoridade competente que pode julgar, não ele. Mas ele tem que ser presidido pelo delegado de polícia. É o delegado de polícia que relata lá no final e manda o inquérito para a autoridade judicial. Não pode ser presidido por uma outra pessoa que não seja o delegado. Aliás, somente o delegado pode indiciar uma pessoa. É função do delegado o tal do indiciamento, que significa atribuir àquela pessoa X determinada que está no inquérito, que muito provavelmente ele é autor do crime. Isso é o indiciamento feito pelo delegado. O juiz pode mandar o delegado indiciar? Não, já que a função do delegado está ali. Ele indicia se ele se convencer disso. Ninguém se convence pelo delegado. Então, o indiciamento é ato do delegado. Depois, no final, oficialidade. O princípio da oficialidade, pessoal, significa que, havendo um crime de ação penal pública incondicionada, deve o inquérito ser instaurado de ofício. Chegou no conhecimento do delegado um homicídio, tráfico, roubo, qualquer tipo de ação penal incondicionada, que nós vamos aprender daqui a pouco, o que é isso,
chegou no conhecimento dele, não precisa de vítima dando representação, nem vítima entrando com pedido, ele é obrigado a instaurar, ele é obrigado a iniciar aqui o inquérito, beleza? E aí, fala assim, poxa, mas de ofício é só assim, sem provocação que o inquérito é instaurado? E não. E aí nós vamos conhecer quais são as formas que o inquérito pode ser iniciado. Como eu inicio o inquérito, né? Primeiro, o inquérito pode ser iniciado por impulso oficial. Diferente de um processo que precisa de provocação para iniciar, o inquérito pode ser iniciado de ofício. O próprio delegado instaura o inquérito, olha lá, sem provocação, quando toma conhecimento da prática do crime, que vai desafiar a ação penal pública incondicionada. Né? Chegou ao conhecimento do delegado um homicídio, já abre o inquérito policial. Mas também pode o ofendido requerer a abertura? Pode, olha lá. A instauração por requerimento do ofendido. Vou lá, faço um boletim de ocorrência que meu cliente acabou de ser assaltado lá na esquina. Aí a gente vai lá na delegacia com ele fazer um boletim de ocorrência, ó. Por requerimento do ofendido ou do representante. Cabe ao delegado de polícia exercer um juízo de tipicidade dos fatos narrados. Ressalte-se que, caso o delegado de polícia indefira a instauração do inquérito, em seu artigo 5º, lá no CPP, parágrafo 2º, permite a interposição de recurso administrativo dirigido ao chefe de polícia. O que é isso daqui? Quem sonha com a carreira de delegado, né, precisa estudar os tipos penais, né? A pessoa está contando a historinha para você e você já está lá no seu cérebro matutando o exercício de tipicidade, que significa eu vou adequar o que aconteceu no caso concreto à norma jurídica. Está contando, eu estava em algum determinado lugar e a pessoa veio com uma arma em punho, me bateu, aí você já tem que saber que é um roubo, né? Levou o seu patrimônio. E roubo, homicídio, furto é o mais fácil. O duro é enquadrar aí uma concussão, peculado, uns crimes mais elaborados, né? Então ele precisa, enquanto a pessoa está contando os fatos, ele precisa lá elaborar o juízo de tipicidade, onde isso se enquadra na norma. Se o delegado entender que não foi crime, que não é um crime propriamente, a pessoa está mentindo, ou o que ele fala não é um fato criminoso, né? Pode acontecer da pessoa ir lá contar uma história doida. O que tem de doido por aí, né, gente? Vai contar uma história doida, que veio um marciano, ele tinha uma perninha. Aí o delegado fala assim, não, isso aí não é crime, vai embora. E aí, se a pessoa estiver inconformada com isso, ela pode fazer um recursinho administrativo para o chefe de polícia, tá lá no parágrafo 5º, artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Mas uma vez o delegado entendendo que é crime, ele é obrigado, então, a iniciar o inquérito policial. Depois, terceiro, notícia crime de terceiro. A gente conhece isso como, vou lá na delegacia abrir uma queixa, fazer uma denúncia, né? Então, vamos lembrar que a gente precisa saber tecnicamente falar, né? A gente vai falar de uma notícia crime de terceiro. Notícia crime de terceiro, e por quê? Porque quando a gente fala que eu vou prestar uma queixa, a queixa é uma forma de instauração, é a petição inicial da ação penal privada. Então, somente nos crimes de ação penal privada que a gente propõe uma queixa, mas nunca é para o delegado, é lá no juiz, né? Então, por exemplo, caso de calúnia, difamação, injúria, se não for injúria racial, eu faço uma queixa-crime, mas é para o juiz, nunca para o delegado. Ou eu vou fazer uma denúncia de tal coisa. Denúncia é só o Ministério Público. Se você não for do Ministério Público, você não faz denúncia. Então, nós aqui advogados, né, operadores do direito, enfim, temos que ter o tecnicismo. A gente tem que falar corretamente aqui, até para a gente ser melhor visto. Falar, poxa, eu sou uma pessoa que estuda, né? Ela sabe a diferença.
E aí você não tem que chegar como se você fosse uma parte comum na delegacia e falar, vim dar queixa, vim denunciar. Não, você veio prestar uma notícia crime. A notícia crime, ela pode ser do seu cliente ali que você está representando, ou pode ser uma notícia crime de terceiro, né? Que a gente ouve vulgarmente também, ela pode ser apócrifa, que chama-se denúncia anônima, mas isso é o vulgar, né? A gente tem que falar o sentido técnico, que é notícia crime. Olha lá. E o que quer dizer isso? Qualquer um do povo pode comunicar à autoridade a ocorrência do crime que teve notícia, cabendo ao delegado providenciar as investigações preliminares para atestar a plausibilidade das informações quando essas são dadas anonimamente. Olha só, pode instaurar um inquérito policial a partir de denúncia anônima? Essa pergunta foi feita na OAB. Sim, desde que haja uma investigação prévia para verificar se houve mesmo a materialidade do crime. Então, é notícia crime de terceiro. Continua. Também posso ter abertura de inquérito policial por requisição do juiz, do Ministério Público e, em raros casos, do ministro da Justiça. Aqui, pessoal, vamos ter um problemão na doutrina, né? Porque vamos ter doutrinador que vai dizer assim, opa, juiz não pode dar início ao inquérito policial, porque o juiz é uma parte imparcial. Nossa, parte imparcial ficou horrível. Porque o juiz é um sujeito imparcial. Se ele está pedindo para dar entrada no inquérito policial, se ele que está fazendo o requerimento, então ele já está maculado. Então ele já acha que aconteceu alguma coisa. Então não seria ofício do juiz a instauração de inquérito. Isso daí quem diz é o professor Renato Brasileiro. Porém, pessoal, acontece muito, né? A requisição pelo próprio juiz de abertura de inquérito. Principalmente, né? A gente vê muito nas audiências, que daí a gente está falando, por exemplo, de tráfico de drogas, e aí vem uma pessoa lá e começa a falar que o fulano não é traficante, bibibi, bobobó, e aí o juiz começa a forçar. Olha, você vai responder por falso testemunho. Aí pode pedir oficiar para abrir inquérito contra aquela pessoa, a pessoa fica morrendo de medo e já confessa ou fala que não sabe. Mas, enquanto não chega num acordo aqui, né, para nós, vamos deixar aqui que pode, então, qualquer um dos atores processuais pedir a abertura desse inquérito. E, por fim, o próprio auto de prisão em flagrante também inicia o inquérito policial. Polícia prendeu, vamos pensar na polícia ostensiva, que é a PM, né? Foi lá e prendeu a pessoa, encaminhou até a delegacia. Instaura o inquérito policial a partir dessa prisão em flagrante. Que vamos lembrar, prisão em flagrante pode ser qualquer um do povo, pode prender em flagrante. E qualquer um do povo pode. A polícia e seus agentes, né, a autoridade e seus agentes devem prender. Deve ser o super-homem? Não, se não conseguir sozinho, chama reforços, mas é um dever de ofício, né? E aí, depois que instaurou, tem uma portaria do delegado de polícia, que nada mais é do que uma pecinha de breve relato indicando a qualificação do investigado, o dia, local do fato, né? Essa é a portaria de instauração do inquérito. Procedimentos e diligências do inquérito, né? Aqui, o que a gente tem, o que eu tenho para falar para vocês aqui seria o seguinte: como que esse inquérito ele vai ser realizado na prática, né? Vejam, uma coisa importante para a gente notar é que o inquérito policial ele é totalmente discricionário, ou seja, o delegado ele vai escolher as diligências que ele vai fazer, né? Porém, existem algumas situações, por exemplo, quando o crime deixa vestígio, a obrigação de, para provar a materialidade daquele crime, precisar de um exame. Se, por exemplo, tiver um crime de lesão corporal e não tiver o exame, aí eu não tenho materialidade desse crime, eu preciso já que ele deixa vestígios. Então, mesmo o delegado escolhendo o que ele vai fazer no inquérito policial, a discricionariedade,
Há situações em que ele deve pedir, senão o inquérito vai por água abaixo lá no processo, né? Então, o Código de Processo Penal vai trazer algumas diligências para o delegado fazer durante o inquérito. Vamos ver quais são elas. Olha lá. Em que pese o fato do inquérito policial ser um procedimento discricionário, ele faz o que ele entender, né? O Código de Processo Penal, em seus artigos 6º e 7º, indicam as providências e diligências que devem ser tomadas pela autoridade para melhor elucidar o fato criminoso. Algumas são exemplificativas e algumas são taxativas, ou seja, algumas ele cumpre se ele quiser e outras ele é obrigado a cumprir. Vamos ver. Número 1, a autoridade e seus agentes devem se dirigir ao local, providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Apreender objetos que tiverem relação com o fato, ouvir o ofendido, proceder ao reconhecimento de pessoas, determinar a realização do corpo de delito nos crimes que deixam vestígio, entre outras providências. Ó, tá vendo que ele termina dizendo que o delegado pode escolher mais coisas, porém, essas são cruciais. Se não proteger o local do crime, vai beneficiar muito a defesa, já que eu preciso de materialidade desse crime. Então, já chega e já protege o lugar do crime, porque quanto mais preservado, melhor vai ser a condução das provas. Quando ouvir o investigado, o delegado deve seguir o procedimento do interrogatório judicial, previsto no 185, informando a ele o direito de permanecer em silêncio e permitindo a presença do advogado, a alteração da OAB. O delegado vai ouvir o indiciado conforme manda o CPP. E o CPP ele divide o interrogatório em duas partes. Na primeira, a pessoa fala da vida dela, quem é ela, onde ela trabalha, onde ela mora, se ela trabalha, se ela tem criança para cuidar, qual que é a situação de vida dela. E na segunda parte, ele fala sobre o que aconteceu no crime. O que aconteceu no dia dos fatos? O delegado vai perguntar para ele, né? Para tentar tirar dele uma confissão. Mas antes é importante que o delegado diga que ele tem o direito de permanecer calado e que nada do que ele disser vai ser usado ele tem o direito de permanecer calado e essa atitude não vai prejudicar ele, né? Não pode o juiz condenar dizendo que ele ficou quieto, já que é um direito constitucional o direito de não produzir prova contra si, né? A justiça que lute, né? O delegado que ache prova, o promotor de justiça que prove, e não precisa ser daquela pessoa. Como o inquérito policial tem duas fases, a primeira vai falar da qualificação, onde eu moro, o que eu faço, ele, nessa hora, ele não pode calar, ele tem que dizer a verdade, onde que ele mora, o que ele faz da vida dele. Quando for tocar no ponto do crime que aconteceu, aí ele pode falar, olha, vou me reservar o direito de ficar calado. Beleza, gente? Então, divide em duas partes. O Código de Processo permite ainda... Calma aí, deixa eu terminar aqui. O Código de Processo Penal permite ainda que no artigo 7º a famosa reprodução simulada dos fatos, contando que não viole a moralidade ou a ordem pública, procedimento do qual, segundo o STF, o acusado não está obrigado a participar em nome do princípio da inexigência de prazos do inquérito policial. O que ele está querendo dizer aqui? A gente ouve falar muito na tal da reprodução simulada dos fatos, né? Nós vamos... alguns crimes é importante que se faça para saber a dinâmica do como o crime aconteceu, né? É a tal da reconstituição que a gente escuta falar na televisão, né? Reconstituição do crime. E aí eles chamam, a polícia vai fazer essa reconstituição, chama as próprias pessoas ali, quando elas dão a versão dos fatos, para ver se bate, né? E aí ele aponta, aí o perito vê, fala, pô, daqui o tiro foi queima-roupa, não tem como ser tiro acidental,
né? Não tem como, ele teve que puxar o gatilho dessa arma. Porém, os envolvidos no crime, né, os réus no crime, podem dizer que não vão participar. Eu não quero participar porque ele tem o direito de não produzir prova contra si, né? A gente já viu umas reproduções simuladas que são famosas, né? Por exemplo, a da Suzanne Richthofen, ela participou. A do, se eu não me engano, dos Nardones, lá do casal Nardoni, eles não participaram, mas e eles não precisam se eles não quiserem, e a perícia foi crucial nesses tipos de crime aí, para elucidar como que foi a dinâmica dos fatos ali, né? Então, essa é a tal da reprodução simulada. Vamos lembrar que o delegado pode escolher fazer, e se ele escolher fazer, ele solicita que os indiciados participem. Se não quiser, pode fazer do mesmo jeito. Geralmente eles colocam outras pessoas ali com o mesmo porte físico, tamanho, né? Vamos lá. 4. A autoridade policial possui um prazo para finalizar, isso aqui é importante. A autoridade policial possui prazo para finalizar as investigações, que não podem se estender indevidamente. Conforme o artigo 10, o prazo será 10 dias improrrogáveis. Deixa eu até colocar uma... Ixi, será que vai? Improrrogáveis quando o interrogado estiver preso em flagrante ou preventivamente, contando-se o período a partir da execução da prisão. Entretanto, quando o investigado estiver solto, o prazo é de 30 dias. Aqui nós vamos falar sobre prazos do inquérito policial. Vejam, quando não tem lei especial tratando do prazo, a gente segue a regra geral do CPP. Na regra geral do CPP, eu tenho 10 dias para finalizar o inquérito do réu preso e 30 dias para realizar o inquérito do réu solto. No caso do réu preso, 10 dias improrrogáveis. E se prorrogar, o delegado não conseguiu encerrar em 10 dias, pode acontecer o quê? O cara está preso, o advogado vai lá e pede um habeas corpus, excesso de prazo. O cara está preso por causa do inquérito, pô. Então, pode ter o relaxamento desse flagrante aqui. Vocês estão... Aqui deu um erro. Vamos continuar. Se for réu solto, professoras, pessoal, réu solto, 10 dias corridos ou... Corridos. Conta fim de semana, conta da hora que o cara foi preso. Vamos pensar que o seu cliente foi preso ontem, 5 para meia-noite. Contou um dia. Foi preso ontem, 5 para meia-noite. Então, o delegado tem 9 dias para resolver. Se não resolver, habeas corpus nele. Pede relaxamento do flagrante, né? E aí, olha só, que interessante. O prazo de 30 dias, que está falando aqui que pode ser prorrogado, o prazo de 30 dias, gente, prorroga muito, muito, muito. Eu já vi processos aí que o inquérito está demorando lá 10 anos e não conseguem achar. Nesse caso, a gente pede o trancamento do inquérito. Vai falar, poxa, o inquérito tanto tempo é porque não tem nada contra ele, né? Quando a pessoa está solta, quando o réu está solto, é maleável, né? Prorroga o inquérito, até porque a polícia está com pouco pessoal. Contratar mais policiais, dar mais estrutura para a polícia, né? Eu sou uma grande defensora que o Estado tem que se melhor aparelhar, né? Não tem que se aparelhar o bolso do legislador e do executivo, tem que aparelhar o que a sociedade precisa, né? Então, você vai na delegacia de polícia, você vê que o pessoal está conseguindo investigar homicídio, roubo e tráfico, né? O resto ali, coisa com menos relevância, vamos dizer assim, o pessoal não tem nem pessoal para fazer, não tem impressora, não tem tinta, enfim. Então, quando a pessoa está solta, prorroga esse inquérito, pode ir prorrogando, só que é preciso pedir autorização para prorrogação do inquérito. Só eu falei para vocês ainda o seguinte, se eu estou no rito comum, sigo o CPP, 10 dias réu preso, 30 dias réu solto. A depender, pessoal, a depender do tipo de crime, pode ser que a lei mude. No caso de crimes de tráfico, por exemplo, eu acho que todos os crimes hediondos e equiparados muda. Réu preso, o inquérito dura 30 dias,
Réu solto, 90 dias. Então, fiquem espertos aí, depois tem as leis especiais, quando for crimes contra a ordem financeira, tem a lei que vai dizer um prazo diferente para o inquérito policial. Regra geral é essa que está no CPP, 10 dias solto, 10 dias preso, 30 dias solto. E aqui ele vai falar, ó, é que eu estou seguindo a ordem da nossa apostila, ó, existem prazos especiais previstos na legislação extravagante, ou seja, legislação fora do CPP. Os inquéritos a cargo da Polícia Federal devem ser concluídos em 15 dias, prorrogáveis por igual período, por decisão judicial. Caso o investigado esteja preso, não. Então, inquérito da Polícia Federal, 15 dias prorrogáveis por um período se preso e 30 dias prorrogável também se ele estiver solto. Vamos lembrar que quando estiver solto, prorroga, né? A lei de drogas, ó, 11.343, conhecida como lei antidrogas, prevê no artigo 51, para o fim do inquérito, 30 dias duplicáveis, 30 dias podendo ser mais 30 dias do réu preso, e caso ele esteja solto, 90 dias. Então, vamos jogar aí 60 dias, 30. Aí pede de novo para duplicar, mais 30. Se o réu estiver preso, 90 dias se ele está solto. Olha a diferença, né? No caso de drogas, já o prazo vai ser bem maior. A lei 1521, de 51, para os crimes contra a economia popular, o prazo é improrrogável de 10 dias. Inquéritos militares, né, para crimes militares que estão lá no Código Penal Militar, no CPM, né, inquéritos militares. O prazo é de 20 dias, quando o investigado estiver preso, 40 prorrogáveis por mais 20 pela autoridade militar, quando solto. Vejam, então, que o que mais cai de prazo, pessoal, é o prazo geral e o prazo da lei de drogas. É importante ressaltar que a contagem do prazo deve se dar da forma dos prazos processuais previstas no artigo 798. Todavia, a maior parte da doutrina afirma que o Estado, estando o investigado preso, os prazos devem dar conforme o artigo 10. É aqui que o aluninho acabou de perguntar. Ó, se a pessoa estiver presa, eu conto o dia da prisão. Se estiver solta, eu uso o prazo processual. Qual que é o prazo? Como que eu conto isso, pessoal? É simples, ó. Vamos pensar sempre que a lei vai beneficiar a pessoa humana sendo investigada e não vai beneficiar o processo em si. Se a pessoa estiver presa, qual que é o melhor prazo para ela? É o prazo penal. Conto o primeiro dia, não importa se for 5 para meia-noite, 2 para meia-noite, conto o primeiro dia. Então, já tem o dia 1 e o delegado tem mais 9 dias para fazer isso. Se a pessoa estiver solta, o inquérito estiver andando e a pessoa estiver solta, a liberdade dela não está comprometida, aí eu conto o prazo penal. Conto o prazo penal e no prazo penal eu conto o próximo dia útil. Mas no direito penal, vamos lembrar, mesmo processo penal, eu conto final de semana, são dias corridos. Só tem essa mamata de não contar feriado, de não contar final de semana, processo civil. Aqui eu conto os dias. Então, o advogado criminalista não tem final de semana. Se publicou para você fazer uma apelação, né? Se publicou para fazer na quinta, começa a contar na sexta. Aí conta sábado, domingo, é o ó, né? Então, quinta-feira dá até medo de olhar o diário oficial. Vamos lá. A desobediência do prazo não ocasiona invalidade da prova colhida. Entretanto, prevalece que caso o investigado esteja preso, o esgotamento sem finalizar o inquérito deve acarretar no relaxamento da prisão. Então, qual que é o ônus de perder esse prazo? Nenhum, salvo para o preso que ele pode ser solto, pode ser relaxada a prisão dele, já que ele não tem que ficar preso por demora do Estado, não é? Vamos fazer um intervalinho aqui rapidinho, pessoal? 9h40 e 15 para as 10 a gente volta, aí a gente termina aqui de falar desse tema tão legal, que eu gosto muito.
de inquérito policial. Vocês estão aí? Tá tudo bem? Tá dando para acompanhar a aula? Tô falando muito rápido. Esse materialzinho tá todinho na apostila, mas eu vou deixar o meu resuminho lá para vocês. Tranquilo, Cata? Tudo Perfeito, bem? professora. Manda esse daí para mim também. Me lembra, Karina, que eu falo que eu mando, e depois vocês acham que eu não cumpro, mas é que, olha, olhei aqui, o celular Não, mas despertou, semana eu passada olhei o você me zap. mandou. Mandei. Depois que eu pedi, você já mandou logo. Ah, beleza, porque eu olho o zap aqui, tem que ser 600 pessoas atrás de mim. Aí, se você não manda, eu vou esquecer, mas não é por mal, tá Eu bom? te entendo. Sou assim também. Então, eu só não esqueço de comer, gente. Uma coisa que eu não esqueço é comer. O resto a gente vai esquecendo, né? Então, vou fazer o intervalinho e volto em 20 minutinhos aqui para a gente continuar, tá, pessoal? Um beijo para vocês, a gente volta já. Beijão. Até mais, professora. Até, gente.
Voltando, pessoal. Todo mundo aí? Vocês já foram dormir? Não, vocês estão lá na cama para não dormirem, hein, galera? Ô, Edir, o Célio chegou? Oi, professora. Chegou sim. Chegou? Fala Chegou, para mas, ele. mas ele não está aqui do meu lado, não. Não está acompanhando, não. Ele está vendo a aula? Ele foi falar com o doutor lá dentro, lá. Então fala para ele que para ele parar de falar que ele está assistindo aula com você, porque eu vi que é mentira dele, tá bom, Edir? Não, pode deixar que eu passo para ele, sim. Fala para ele, que eu mandei essa comida de toco por você, tá? Olha Não só. pode deixar. Tá bom, professora. Dá uma piabinha na cabeça dele assim por mim, pode ser também? Pode sim. Tá, obrigada, Edir, muito obrigada. Depois eu dou um ponto a mais para você lá na prova, tá? Não esquenta, não, professora. Fica tranquilo. Tô de boa. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Vou voltar aqui. Será que ainda está compartilhada a tela? Tá. Onde que eu tava? Tô com medo aqui do relógio despertar. Porque eu coloquei para eu voltar aqui sem delonga. Peraí que vai despertar, eu vou desligar. Mas vamos começar. Para. Onde que eu tava aqui? Professora, posso fazer? Pode. Isso. Claro. Caso de abuso de autoridade policial, qual é o procedimento para uma queixa-crime? E qual é o... Queixa-crime, né? Na verdade, você tem que... Você vai ter que fazer, no caso de abuso de autoridade policial, tem que ir lá dar uma olhadinha na lei, mas é uma ação penal. Você pode fazer uma reclamação para o chefe de polícia ou fazer um boletim de ocorrência, corregedoria ou outra delegacia lá, né, provando o que aconteceu ali. Direto com o delegado de plantão Pode ser também, né? Se for o próprio delegado, não, né? Mas, por exemplo, um policial militar abusou de autoridade, você vai lá na Polícia Civil. O mesmo procedimento, é uma ação penal incondicionada, né? Tá legal, obrigado. Nada, Nilo. Pode agora, gente? Alguém tem mais? Eu até esqueci. Alguém tem alguma pergunta do que passou? Passo aqui. Vou continuar então. Se tiver, pode me chamar, pessoal. Onde que eu estava aqui? Eu falei para vocês o indiciamento. Ah, tá. Inquérito. Estava falando. Ah, tá. Agora vamos falar sobre o encerramento. Falamos dos prazos, falamos que se passar o período do prazo, não tem problema. A única coisa que pode acontecer é o relaxamento da prisão daquela pessoa. Encerramento do inquérito policial. O que acontece aqui? Olha lá, o inquérito será concluído com um relatório endereçado ao juiz, que deve resumir as diligências feitas pela Polícia Judiciária. Nessa fase também deve ocorrer o indiciamento, que nada mais é do que informar o autor do crime que os indícios de autoria convergem para ele e que passa a ser o principal foco do inquérito. O indiciamento, o que é isso? Nada mais é do que você, como delegado, atribuir, dizer que aquela pessoa muito provavelmente coloca isso no relatório e avisa aquele que está sendo indiciado. Maravilha? Aqui é o encerramento. Esse relatório, pessoal, aqui, geralmente o delegado não precisa colocar juízo de valor, ou seja, o que ele acha acerca dos fatos, né? Tem lei que vai pedir para que o delegado coloque ali, por exemplo, a lei de drogas vai dizer que o delegado precisa colocar o que ele acha, se é tráfico ou se ele é usuário. Mas, em regra, o delegado faz somente, ele vai fazer uma resumida de tudo que aconteceu durante o inquérito, quem foi ouvido, quem que é relevante, o que não é relevante, para a hora que o Ministério Público pegar, ele começar ali no relatório, e o que ele achar interessante, ele vai olhar o inquérito, desculpa. Depois, aqui, isso aqui é importante, a Lei 12.830 estabelece que o indiciamento é ato privativo do delegado de polícia, embora não vincule a opinião do titular da ação penal. É claro que, caso não chegue à conclusão de que ocorreu crime, o delegado pode concluir pela sugestão de arquivamento do inquérito. Isso aqui era uma briga feia que tinha na doutrina e na prática, por quê?
O indiciamento é um ato privativo do delegado. E a gente via que o Ministério Público, às vezes, queria que o delegado indiciasse. Mas o indiciamento é dele, ele que vai indiciar se ele quiser. E outra coisa, o indiciamento do delegado não vai vincular o Ministério Público. É até uma pergunta corriqueira que vocês fazem para mim. Vocês perguntam assim, professora, vamos pensar que no inquérito policial, o delegado indicia a pessoa por homicídio culposo, ou por aquela história de, foi abandono de incapaz. Ele chegou à conclusão, fez o juízo de tipicidade ali, e ele achou que foi um abandono de incapaz, na verdade, né? E aí, como que faz? O Ministério Público vai ter que denunciar por abandono de incapaz? E a resposta é não, negativa. O titular da ação penal é o Ministério Público. Então, se o Ministério Público, lendo o inquérito policial, lendo o relatório, o indiciamento, ele entender que não foi caso de abandono de incapaz, que ele entende que foi caso de homicídio culposo, ele pode mudar e denunciar por homicídio culposo. Não vincula o autor da ação penal. Então, aquela ajuda que a gente pode falar que foi o inquérito para formar o convencimento do Ministério Público, ele pode mudar. Muitas vezes o inquérito está ali escrito que foi roubo, o delegado, o promotor de justiça indicia por o crime que ele achar que está mais comprovado ali. Então, não vincula, não vincula. Olha lá, após o relatório, o titular da ação penal, Ministério Público ou o ofendido, pode fazer a inicial acusatória com base no inquérito, dando início ao processo, ou pode requerer o retorno dos autos à autoridade policial e requisitar novas diligências. Olha só, dentro desses 10 dias, réu preso, manda para o juiz, foi os 10 dias, relatei, tá aqui bonitinho. Chega lá, o juiz manda para o MP não, mas ainda faltou ouvir esse. Solicita a oitiva, volta para o delegado. Então, vamos pensar que como o inquérito policial ele serve para sustentar a acusação, o órgão do Ministério Público pode solicitar mais e mais diligências ali, mas manda para o inquérito para o delegado de novo e dá mais prazos para ele. Lembrando que esses prazos aí, se o réu estiver solto, né, se o réu estiver preso, né, pode ser que ele saia. E outra coisa que eu estou errando, né, eu chamando de réu, né, vamos prestar atenção aqui. Existem algumas nomenclaturas no Código de Processo Penal que, a depender da fase que nós estamos, tecnicamente a gente tem que chamar a pessoa. A gente não pode ficar chamando de réu para tudo, né? Vamos pensar, o que pressupõe a palavra réu? Pressupõe que ele tem uma condenação transitada em julgado. Então, como que ele começa? Como que a gente começa a chamar a pessoa corintiano? Não. A gente começa chamando de investigado. Investigado na época do inquérito policial. Olha aqui o tecnicismo. Investigado. Durante o inquérito, ele é investigado. Se houve lá no finalzinho, na hora do relatório, se o delegado indiciou, a gente não chama mais de investigado, a gente chama de denunciado. Não, desculpa. Ai, como é o nome do negócio, gente? Me ajuda. Eu falei investigado e quando indicia. Indiciado. Nossa, o Tico e o Teco estão falhando. Indiciado. Se não indiciar, continua como investigado. Indiciado. Depois de indiciado, manda para o Ministério Público e o Ministério Público manda para o juiz manda para o Ministério Público e o Ministério Público vai fazer a denúncia. Dali para frente, nós vamos chamar de denunciado. Denunciado ou denunciada, né? Se for mulher, denunciado. Tem a sentença condenatória. Aí a gente pode chamar de sentenciado ou denunciado. Ou denunciado, sentenciado, sentenciou. Quando faz a apelação, apelado. Apelado. Depois de apelado, condena. Chama de condenado ou réu. Depois que ele começa a cumprir a pena, a gente chama de reeducando. Olha só,
Mas, assim, quando a gente está dando aula, a gente começa a não lembrar e vai chamando de réu para tudo, né? Então, se lembrem disso. Começa como investigado, depois indiciado, depois denunciado, sentenciado, apelado, condenado, réu, pode ser condenado ou réu, quando tem a condenação, e depois, até terminar a sentença, reeducando. Quando ele terminou, aí falta uma, quando terminou de cumprir a sentença e ele sai do sistema prisional, acho que depois de até 2 anos, se eu não me engano, 1 ou 2 anos, preciso só rememorar isso, a gente chama de egresso. Ele acabou de sair do sistema prisional, é o tal do egresso, né? Beleza? Então, quando eu chamar de réu aqui, na fase do inquérito policial, ele é investigado ou indiciado, tá? Fica bem claro aqui para nós. Todavia, quando faltar o pressuposto processual e condição para o exercício da ação penal, faltar justa causa, ou quando a investigação chega à conclusão de que inexistiu, o Ministério Público requerirá o arquivamento que deve ser homologado pelo juiz. Vou explicar isso. Importante ressaltar que o juiz deve servir como fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação penal e, caso discorde, o promotor de justiça ou procurador da República, por força do 28, deve enviar os autos ao chefe do Ministério Público. Peraí, deixa eu só pegar aqui o CPP, deixa eu ver se eu estou no CPP, não, eu estou no CPC. Cadê? Travou, é? Deixa eu abrir outra. Ixi, acho que não vou conseguir, então. Só um minutinho, galera. Deixa eu só ver se eu tô conseguindo abrir aqui. Aqui, abrir. Guardar só um minutinho que eu já compartilho a tela. Eu tava me achando que eu tava aberto o CPP aqui, tava aberto o Código de Processo Civil. Olha que mancada. Ixi. Então, deixa essa parte ali, eu vou tirar, porque tá com a redação antiga. O nosso CPP aqui tá com a redação antiga, por isso que eu parei de ler. Tá com a redação antiga. Vamos para o CPP, porque teve uma alteração legislativa com o pacote anticrime, que veio agora, final de dezembro, dia 26 de dezembro de 2019, nós tivemos algumas alterações feitas pelo pacote anticrime. Eu vou colocar aqui para vocês, para a gente ver a redação nova, né? Agora tem o artigo 28 e o artigo 28A. Vamos lá, artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou qualquer elemento informativo da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.
Nas ações penais relativas aos crimes praticados em demérito da União, Estados e município, a revisão do arquivamento do inquérito poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber sua representação judicial. 28A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de ação penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas. Olha aqui então, pessoal, deixa eu primeiro mostrar aqui a alteração, né, que a gente teve com o pacote anticrime, ó. Aqui. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou qualquer elemento de informação da mesma natureza, o Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado, à autoridade policial. Aqui no artigo 28, com a nova redação, está dizendo o seguinte, né? Que chegou o inquérito policial com o relatório, o indiciamento, e o Ministério Público entende que não seja o caso de entrar com a ação, né? Vamos lembrar que a ação penal ela tem que ter justa causa. Nós vamos aprender na próxima aula sobre os requisitos da ação penal. Tem que ter justa causa essa ação. E não teve justa causa, vamos arquivar esse inquérito, né? Para arquivar o inquérito, a gente tem que dar uma satisfação, a lei está falando, vamos dar uma satisfação para a vítima, vamos falar, olha, isso aqui não é crime, né? Então, o que vai fazer? Ordenou o inquérito, o órgão do MP vai comunicar à vítima, e ao investigado e também à autoridade policial, e pode ser, né, e vai encaminhar, ó, ele avisa que o inquérito vai para o arquivo e manda já de ofício para a instância superior do MP para fazer uma revisão, para ver se não é caso de prevaricação ali, pô, inquérito, o amigo do MP e fazer um duplo juízo, né? Então, a autoridade acima vai dizer, não, tudo bem, é caso de arquivamento, essa é a mudança da lei, né? Antes, o que acontecia? O MP, ele insistia e quem mandava para cima era o juiz, teve essa alteração. E aqui dão uma oportunidade para a vítima de não concordar com esse arquivamento. Ela quer que o processo siga, não concorda com o arquivamento, e aí ela tem um prazo de 30 dias, né, para pedir essa revisão. Ponto. Depois, tem essa alteração do 28A, que ainda não tem na apostila, e eu vou pôr um materialzinho para vocês aí, quando a gente estiver falando disso, que é a tal do acordo de não persecução penal. A parte que eu acho mais interessante aqui, pessoal, é que a gente chama isso aqui de pacote anticrime. Vamos ver o que é anticrime para esses caras aí? Ó, e aí a galera que tá achando, os pacote anticrime, puta que legal, vou pôr esses marginais na cadeia. Olha o pacote anticrime aqui. Não sendo o caso de arquivamento, ou seja, vamos processar? Tem indício? Tem. Tendo o investigado confessou, formal ou circunstancialmente a prática da infração, se for caso de crime sem violência ou grave ameaça, e com a pena mínima, pasmem, pena mínima, imagina a máxima, né, de 4 anos, o MP poderá propor um acordo de não persecução, desde que necessário e suficiente a reprovação. Que raio de pacote anticrime é esse, galera? Se o crime com a pena mínima de 4 anos, sem violência ou grave ameaça, vamos fazer um acordo para não processar? Vou ter que processar, caramba! Não, é pacote anticrime. O acordo de não persecução penal, pessoal, é passar a mão na cabeça do cara ali. Pô, pacote, isso a TV não mostra, né? Porque tá falando que é pacote anticrime, e o que eu tô vendo do pacote anticrime aqui como profissional é que tá dando uma chance enorme para a pessoa que comete crime, né? Então não devia chamar pacote anticrime, devia ser pacote pró-crime.
pacote livra o executivo de criar presídio, o pacote de qualquer outro tipo, porque, olha aqui, antes essa pessoa ia ser processada, agora eu posso fazer um acordo com o MP. Maravilha, né? Maravilha, mas não era para chamar de pacote anticrime se tem uma alteração legislativa dessas. Se vocês não concordam, depois vocês me digam, né? Porque quais as razões, né? Mas, pô, ó, o que acontece aqui? Chegou na mão do MP. O MP, em vez de propor uma denúncia, se o crime for com a pena mínima, depois vamos lá no Código Penal ver crimes cuja pena mínima seja até 4 anos, sem violência ou grave ameaça, e que sem violência ou grave ameaça, o Ministério Público promove esse tal do acordo de não persecução. Se a pessoa assina o acordo, ela cumpre o acordo, ela não é julgada, ela continua primária, se ela for primária. Ó, e aí, eu fiquei até nervosa aqui. Mediante as condições ajustadas de forma cumulativa ou alternativa. Posso acumular tudo ou pedir uma só. Reparar o dano ou restituir a vítima, exceto na impossibilidade de fazer, né? Então, liguei lá para sua casa, falei para você que você vai ganhar um grande prêmio de não sei o que, deposita aqui, você vai lá, tonto, deposita, vai buscar o prêmio, cadê prêmio? Não tem. Aí, consegue te achar por alguma coisa mirabolante, porque ninguém acha esse tipo de estelionatário, né? Conseguiu achar, aí o crime é a pena mínima de, se eu não me engano, vamos olhar lá depois a pena do estelionato, lá no artigo 171. Quem puder, já olha aí para mim. Aí ele consegue fazer um acordo com o MP para não ser processado. E aí o que ele faz? Ele repara o dano, ele devolve o dinheiro que você deu. Mas se ele está impossível de devolver porque ele já gastou, já sumiu, já queimou o dinheiro, não dá para devolver, né? Impossível. 2, renuncia voluntariamente a bens indicados pelo MP como instrumento ou produto do crime. Tá, então se você tinha uma máquina de fazer moeda, né, para entregar moeda falsa, você renuncia, ó, não quero mais, não vou mais fazer moeda falsa. Olha o meu grau de ironia, de raiva, né? Presta serviço à comunidade, entidade pública por um período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução. Ah, você vai prestar, você vai numa escolinha lá durante 1 ano, deixa eu diminuir 2/3 aqui, tá? 4 meses. Você vai lá na escolinha. Pagar a prestação pecuniária, cumprir prazo determinado, e aí, se for cabível transação, e blá, 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 esse é o acordo de não persecução criminal. E a pessoa, ó, homologa, a celebração e o cumprimento não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para fins do inciso 3, parágrafo 2º. Vamos ver o que é isso aqui. Vai dizer que ele só vai ter uma persecução, ó. Ter sido agente beneficiado 5 anos anteriores. Então, a cada 5 anos, a pessoa pode ter esse acordo, né? Vamos voltar aqui. Aí os deputados e senadores e o executivo que aprovou isso vai vir aqui atrás de mim, né? Homologou, fiz um acordo. Antes, né? Antes do pacote anticrime, né? Esse pacote anticrime, quem que conseguia fazer um acordão desse aqui? Quem que conseguia? Crimes cuja pena máxima fosse até 2 anos. O que mudou? Né? Agora, o acordo de não persecução, a pena mínima é de 4. Pena mínima é de 4. Né, gente? Então, vamos lá no Código Penal. Professora, você está nervosa? Eu acho que assim, quer fazer uma lei que beneficie, então fala a verdade para a população, né? Que essa lei ela tem um benefício, né? Ah, só pode ficar. Agora o pacote anticrime piorou a vida do réu porque ele vai ficar 40 anos preso. Em que presídio? Porque a gente só tem regime fechado, semiaberto,
Raras vezes tem vaga e a pessoa vai para a rua, né? Enfim. Vamos ver aqui alguns crimes que encaixariam, né, nesse acordo de não persecução. Matar alguém, reclusão de 6 a 20. Não, aqui 6 não. Vamos para frente. Aqui é crime contra a pessoa, né? Então não vai ter nada. Infanticídio tem violência. Lesão corporal, só se for culposa, né? Se for culposa, vai caber acordo de não persecução. Porque, ó, a pena mínima é menos de 4 anos? Sim. Depois, violência doméstica, não. Aqui tem... Vamos direto lá para os crimes contra o patrimônio, né? 155. Olha lá. Ui. Furto. Furto não tem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Reclusão de 1 a 4. O camarada foi lá e levou seu celular. Você estava no ônibus, ele abriu sua mochila, né? Pegou seu celular e foi embora. Ele vai ser processado? Vai. Mas e aí? Cabe acordo de não persecução, ó. Vamos ver, qualificado. Aí, por destreza, né? Vamos ver que ele foi lá e... Furto qualificado. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos se o crime é cometido com destruição e rompimento de obstáculo. Eu quebro o vidro do carro e levo o laptop que está lá dentro. Abuso de confiança. Eu falo assim, deixa sua bolsa aqui comigo, pode sentar, né, no ônibus, ou pode ir, pego. Mediante fraude, destreza, né? Destreza eu vou lá e corto a bolsa, pego, a pessoa nem sente. É o vulgo mão leve, né? A pena, 2 a 8 anos. Cabe acordo de não persecução? Cabe. Porque a pena mínima, ele está falando lá, ó. Qual que é a pena mínima aqui? Mínima inferior a 4. Entendeu, galera? A alteração da lei. Então, deixo essas últimas breves palavras para reflexão, né, de vocês, para mostrar que algumas alterações, então, foram benéficas, né, para o réu. Né? Vocês acham que eu estou muito nervosa? Vamos encerrar, então, a aula de hoje. Essa parte final da apostila, então, vai ter que sofrer uma alteraçãozinha, por causa do pacote anticrime, ela está desatualizada, mas eu me comprometo, na aula que vem nós vamos começar a falar de ação, e aí eu vou mandar um material atualizado para vocês, que eu adquiri e vou compartilhar com vocês. Legal, galera? Tudo bem aí? Alguma dúvida? Vocês estão bem? Vocês estão acordados aí? Só o Célio está assistindo, como que tá? Tudo bem, professora? Tudo bem? Gostou do pacote anticrime? Pois é, né? Complicado. Não é, gente? Poxa vida, né? Vamos dar uma sentada e estudar a lei para a gente não acreditar em tudo que vão falando para a gente, né? Verdade. Professor, excelente aula. Obrigada, querido. Muito obrigada, viu? Fico contente que vocês gostem. Obrigado, professora. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, Marisa. Bom fim de semana. Tchau, Mar. Igualmente para você, viu? Tudo de Beijo. bom. Beijo. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Obrigada. Um abraço para vocês, gente.